Muito bom dia, vamos abrir o nosso Fred Café de mais um estádio maravilhoso dessa Premier League, de mais um templo do futebol, de mais uma catedral desse esporte que a gente tanto ama. Mas daqui a pouco a gente vai para os estúdios Fred Caldeira, em Manchester, para dar prosseguimento ao nosso encontro de toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Obrigado pela presença em mais um Fred Café e eu começo, evidentemente, falando desse jogo decidido por um lance de brilho. Por um lance que valeu o ingresso por si só e que, de alguma maneira, salvou o preço do ingresso olhando para o restante do jogo que não ofereceu tanta coisa assim para quem gosta de espetáculo, que é o meu caso. Mas, felizmente, eu não preciso pagar ingresso porque eu tenho a credencial. E foi nesse gol aqui, ó. Nesse gol que tivemos o suspiro final da pintura do pintor Dominique Szoboszlai. Eu estava no outro gol, lá do outro lado, atrás do Alisson, durante o jogo e durante essa pintura, e eu pude ver de maneira absolutamente perfeita a trajetória da bola, a curva da bola. Primeiro, ela parece não tão alta, não suficientemente alta, a ponto de parecer que haveria um desvio. Do nada ela sobe, mas ela sobe, parece que vai sair por cima do gol, e do nada ela desce como uma folha seca. Como Didi, como o Juninho Pernambucano, como Steven Gerrard. Se você viu esse gol e não enxergou o Gerrard, você é muito jovem. E você é muito jovem sem saber utilizar decentemente as ferramentas de pesquisa na arquivologia da internet. Dá até um nervoso falar de arquivologia para falar de gol do Gerrard, que parece que foi ontem, né? Mas para muita gente não foi, e é assim que o tempo passa. Mas enfim, cara, que golaço. Não é o primeiro da carreira do Szoboszlai dessa forma. Ele já fez assim lá atrás no Leipzig e também na seleção húngara. Inclusive, depois do jogo, eu conversei com o Alisson e ele falou que brincava com o Szoboszlai. Cara, você só faz esses gols pela seleção, cadê um para ajudar a gente? Hoje veio, e uma ajuda no momento praticamente perfeito, porque decidiu o jogo entre campeão e vice-campeão da temporada passada. Tá muito cedo, é verdade, mas é um confronto direto. É um jogo de 6 pontos, como diria o outro, um dos clichês corretos do futebol. E o Liverpool não fazia um grande jogo. O jogo não era grande qualitativamente, era grande enquanto tamanho e importância, mas não era um grande jogo, não era um grande espetáculo, longe disso. No primeiro tempo, por isso que eu digo que salvou o ingresso, né? Além de ter valido o ingresso por si só. No primeiro tempo, o Arsenal foi melhor, a proposta do Arsenal funcionou mais, mas não houve nenhuma grande chance, tá? Tampouco no segundo, mas no segundo o Liverpool teve um pouco mais de posse de bola e conseguiu buscar jogadas que você via um pouco mais do Liverpool em campo ali, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Então é isso, cara. Assim, no fim das contas, não é um jogo que vale a pena eu dedicar muito tempo do Fred Café de hoje para falar, porque não houve tantos detalhes assim para a gente destilar, aproveitar, relembrar, para além do golaço de Dominique Szoboszlai. E eu acho muito importante que tenha vindo dos pés de quem veio, porque a história desse comecinho de temporada, as primeiras páginas do livro particular do Szoboszlai nessa temporada, é muito bonito, porque assim, o Liverpool foi buscar o Florian Wirtz por um valor recorde para a própria história e para a Premier League, mais de 110 milhões. Até talvez a próxima compra que vem em poucas horas com o Alexander Isak. Aliás, vou deixar isso para daqui a pouco. Naturalmente, o reserva seria quem? O Wirtz entrando nesse meio campo? O Szoboszlai. Penso eu, e imagino que você também, porque o McAllister e o Gravenberch, em teoria, não saem desse time. Porém, saíram por outras questões, que não técnicas ou físicas.
Primeiro jogo da temporada da Supercopa da Inglaterra, o Szoboszlai foi titular porque o Gravenberch foi acompanhar o nascimento da filha. Na estreia da Premier League, o Szoboszlai foi titular no meio-campo porque o Gravenberch estava suspenso. No jogo passado, contra o Newcastle. E hoje, o Szoboszlai foi improvisado na lateral direita porque o Arne Slot tinha os dois laterais direitos machucados. O Frimpong e o Bradley. E o Szoboszlai jogou muito como lateral direito no St. James's Park e aqui em Anfield. Cara, então assim, eu te pergunto, quantos camisas 10 da própria seleção no mundo, como o Szoboszlai é na Hungria, aceitariam serem improvisados como lateral direito depois de ganharem e serem um motor muito importante para o título nacional? Então, além de trabalho e talento, o Szoboszlai está dando lições de humildade. Eu sei que ele não é um bam, né? Não é uma unanimidade, não é uma carreira enorme, sei lá, como os grandes da história do futebol, tampouco do momento do futebol, né? Não é para tentar trazer essa banca para essa história que eu estou tentando contar aqui, mas tem muita gente que com muito menos e por muito menos motivos já criou problema. Isso aí acontece à torta direita no futebol. Então eu acho importante ver quando o mínimo é feito de maneira ok. Aliás, em várias situações da vida, como nessa e como no futebol, quando não há o mínimo vira qualidade. Por isso que eu elogio o Szoboszlai para fazer o mínimo em teoria, na utopia, mas que é qualidade e, portanto, merece ser elogiado quando o padrão é não ter as condições mínimas respeitadas. É o jogador fazer bico, fazer birra, não querer jogar, não querer se dedicar ali. E o Szoboszlai fez um jogo defensivo, para além do ofensivo, muito bem. Muito bem, com o Eberechiese no segundo tempo principalmente, o Martinelli não tão bem na primeira parte, mais uma vez, né? Um problema do Arsenal, o Martinelli. You from the press box? No? No. You got pitch yard access? Yeah? Over here? Lewis DeLee. He's got pitch yard access. He's from TNT Sports Mexico. Eu fui interrompido de maneira silenciosa, porém não muito gentil, pelo 10 Minutes, pelo segurança que está querendo fechar. E eu entendo, eu também quero ir para casa, meu querido. I want to go home as well, mate. Então, é isso. Eu vou para os estúdios, não, casa, que isso. Estamos ao vivo no Fred Café, meu querido. Então vamos para os estúdios. Vou falar rapidamente do Arsenal aqui. Eu acho que a proposta era empatar. O Arsenal não vence aqui desde 2012. São agora 16 jogos consecutivos sem vencer. Porém, o Liverpool não vencia há 4. Então, são jogos duros mesmo. E o Arsenal conseguiu impor a própria proposta muito bem, até o intervalo, principalmente, que eu acho que no segundo tempo o Liverpool melhorou um pouco. Mas, enfim, o que eu quero falar é o seguinte. Acho que faltou, mais uma vez, uma qualidade no terço final ali. Não acho que foi nem postura muito do Arsenal. O Arteta colocou o Eze, colocou o Odegaard no segundo tempo, tentou fazer alguma coisa ali, mas faltou alguma coisa para esse Arsenal. E é um baque psicológico, certamente, né? Perder para quem te superou na temporada passada e ver mais uma vez esse campeão na liderança e não você. O Liverpool é o único time da Premier League que se despede para a data FIFA com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias, 100% de aproveitamento. É isso. Eu quero voltar para os estúdios do Fred Café perguntando para o apresentador se no momento da gravação do Fred Café a gente já tem alguma atualização sobre Alexander Isak. É com você, Fred. Cara, ele sempre fica nessa ladainha. É muito chato, cara. É muito chato. Sim. A gente querendo a oportunidade de babaquice em Anfield, assim, é culpa dele. Tem que tirar esse cara dos estádios, enfim. Vamos lá. Por que eu insisto nisso? Então, gente, vamos lá. Isak é do Liverpool. Ainda não é oficial até a gravação do Fred Café, porém, temos já todos os indicativos apontando para o fim dessa novela, a mais longa dessa janela de transferências. E o Isak conseguiu o que quis, o Liverpool conseguiu o que quis e o Newcastle teve que se resignar com os cacos, que não são tão cacos assim, porque está recebendo 130 milhões de libras. É muita grana, hein? Já contratou o rapaz lá da Bundesliga, que eu sempre esqueço o nome, sempre, né?
ouvi falar dele não tem tanto tempo assim, o Voltemade, e agora está contratando o Vissa, também outra novela que teve uma postura muito reprovável do jogador em questão. Enfim, vamos lá. Liverpool. Eu quero correr aqui com o Fred Café, tem que falar dos outros jogos. E hoje eu estou pensando em abrir uma live ali por volta de 2h30, horário de Brasília, tá? Da tarde, evidentemente, para pegar a meia hora final da janela de transferências, pra gente trocar uma ideia e ficar ali de 2h30 às 3h15, 3h20, vamos ver quanto tempo dura. Pois bem, cara, o Liverpool é candidato ao prêmio não existente de melhor janela de um clube de futebol nos últimos anos, talvez no século, talvez na história. Eu estou exagerando. Mas, sem nenhuma dúvida, é uma janela muito, muito, muito impressionante. Né? Da água para o vinho. Não que o Liverpool não fosse um clube gastador, era, mas na janela de transferências passadas só colocou grana no Chiesa. E no goleiro o Mamardashvili, que veio do Valência, mas que só chegou agora. Então, assim, é da água para o vinho mesmo. Assim. E o Liverpool passa a ser favorito a tudo. Tá? É esse o peso da chegada do Alexander Isak, e ainda deve vir o Marc Guéhi. Então, o time titular do Liverpool, ele fica ainda melhor, e evidentemente que o elenco também. Então, na Premier League, dentro do universo do futebol inglês, o Liverpool ele é favorito, e eu diria que favoritíssimo a renovar o título da Premier League. Ele está numa prateleira isolada dos outros. É o bloco do eu sozinho, de Arne Slot. E na Europa, ele está do lado de PSG e Barcelona, sem tirar nem pôr. É claro que ainda falta clicar. O Liverpool não teve uma grande exibição nessa temporada ainda, nesse comecinho de temporada, não teve um jogo completo, um jogo equilibrado, ofensiva e defensivamente, mas não tem ninguém dando um show de bola nesse comecinho de temporada. Ninguém, tá? Nem mesmo Barcelona, nem mesmo o PSG, nem Bayern de Munique, nem qualquer outro clube da Premier League. Aliás, é uma Premier League que está com uma tabela dando indícios de que pode ser uma temporada um pouco mais embolada, e tomara que assim seja, porque seria mais emocionante para todos nós, né? E o Liverpool vai precisar de tempo, ainda mais agora que potencialmente terá mais da metade do time com novos jogadores, né? A escalação pós-data FIFA, com todo mundo em condições físicas ideais, pode ter Alisson, Frimpong, Guéhi, Van Dijk e Kerkez, o Gravenberch, McAllister e Wirtz, Salah, Isak e Ekitike. Não sei se vai ser isso, tá? O Guéhi vai brigar com o Konaté, o Szoboszlai está brigando para ser titular nesse time, pode ser que o Ekitike seja de fato o reserva do Isak e não vá para o lado esquerdo e mantenha o Gakpo, mas quando você olha para o time titular e para as opções que tem no banco de reservas, o Liverpool ele se posiciona de uma maneira muito, muito, muito eficiente com as contratações nessa janela de transferências para premiar um trabalho que entregou antes do previsto, né? Não estava nas previsões o Arne Slot ganhar a Premier League na primeira temporada com nenhum investimento. E agora ele recebe presentaços. O Isak ele é um jogadoraço. A única questão que eu coloco não é nem tanto do valor, por mais que seja um valor assustador, né? Jogador caro é jogador que não entrega, e o Isak provavelmente entregará e evoluirá num time melhor do que os que ele jogou na carreira até aqui. O único ponto é a questão física, né? O Isak é um jogador que volta e meia tem um problema que o coloca no departamento médico, o que pode ser um problema para o Liverpool, né? E lembrando que temos Copa Africana de Nações, o Liverpool não terá Mohamed Salah e vai precisar que essa galera aí consiga pegar o bastão de protagonista, se o Salah ainda o tiver nas mãos nessa temporada, o que não aconteceu até aqui nesse comecinho. O Liverpool quebrou o recorde de transferências da própria história e da história da Premier League 2 vezes, primeiro com o Wirtz e agora com o Isak, na mesma janela. E também o recorde de valores investidos por um só clube em janelas de transferências, superou, portanto, a janela do Chelsea
a primeira da gestão Todd Bowley. Sem o Guerri, chega a quase 500 milhões de euros. 63% de toda a Bundesliga nessa janela, 84% de toda a La Liga e quase o dobro do que a Liga Portuguesa. É um problema para o futebol europeu, que não é novo e não é do Liverpool, tá? Eu estou usando o Liverpool como exemplo por conta desses recordes quebrados. Mas não é novidade, quem acompanha o canal sabe que esse é um tema que volta e meia eu bato por aqui. Eu acho ruim, tá? Ruim para o futebol europeu que isso aconteça e que haja um desequilíbrio financeiro tão grande entre a Premier League e o restante da Europa, com exceção dos ricos de sempre, né? E que se mantiveram ricos, diferentemente dos ricos de antigamente, que não são mais ricos, como Milan, Inter, etc. Mas enfim, eu não vou focar nesse problema aqui, a gente pode falar sobre ele depois. Potencialmente na live de mais tarde, pode ser um dos temas. O Klopp saiu junto com o escorpião do bolso da FSG, né? E o Liverpool passa a ser, repito, favorito a tudo. Premier e Liga dos Campeões. Fechando para falar um pouquinho do Arsenal, que eu não foquei, acho muito, no meu trecho lá em Anfield. Cara, eu tô vendo um debate muito grande sobre a postura defensiva do Arsenal. Eu tô um pouco em cima do muro, se eu concordo ou eu discordo dessa postura. Eu, quando vi o Merino titular, eu não gostei. Mas talvez faça sentido quando você perde os seus dois jogadores, seus dois principais jogadores, né, por lesão. Tô falando do Odegaard, ainda que tenha entrado no segundo tempo, e do Saka. Ao mesmo tempo que eu penso que talvez esse tipo de comportamento seja o que, no fim das contas, separe o Arsenal do próximo passo, de conquistar a Premier League, de conquistar um grande título. Porque eu não acho que é só falar sobre esse jogo. Há certos momentos em que o Arteta, de fato, ele coloca-se como um treinador muito conservador. Isso é um problema, tá? E não é um problema a ponto de colocar uma pressão para uma saída do Arteta do Arsenal. O trabalho dele é fantástico, é incrível, porém não tem sossego quando você olha para os reforços da concorrência. Olha que eu estou falando do Liverpool e do Isaac. Então, para dar o próximo passo, além de reforçar a equipe, coisa que aconteceu finalmente com o Arsenal também nessa janela de transferências, eu sinto que falta ao Arteta, nesses momentos em que você pode ter uma vitória para além dos 3 pontos psicológica, ir para a data FIFA conseguindo ter superado o Liverpool em Anfield, teria sido algo que poderia fazer muito bem ao Arsenal. E o que aconteceu foi o contrário, por mais que em certos momentos o Arsenal tenha sido o melhor time. Mas no primeiro tempo, no segundo foi o Liverpool. Deixa eu passar para o próximo jogo, lembrando que evidentemente o Fred Café é apoiado pela Melita, o café oficial do Fred Café, a Melita que conecta especialistas em futebol internacional, sendo ela uma especialista em café fresquinho para todos nós, com direito ao cupom CAFRED para você ter 10% de descontos em todo o site da Melita, tá? A Melita desperta você para sentir mais o esporte, encontro marcado toda segunda-feira, 11 horas da manhã, horário de Brasília. E tem novidade chegando, tá? Em relação à Melita, eu ainda não posso contar, mas não vai demorar muito não para você saber. E que pode mudar um pouquinho algum aspecto aqui do nosso Fred Café de toda segunda-feira. Quando chegar o momento eu vou trazer a novidade. Chelsea 2, Fulham 0. O Chelsea ao lado do Liverpool são os dois times ainda invictos na Premier League, vice-líder com 7 pontos, 2 vitórias consecutivas, mais um gol de João Pedro, mais um gol de bola parada, são 4 do Chelsea nesse começo de temporada, uma vitória sem jogar bem. O que é importante, né? Porque vencer não jogando bem é fundamental para pontos corridos. Eu cobro essa consistência do Chelsea. O Maresca quer essa consistência, o torcedor quer essa consistência, porém, é claro que o ideal é você vencer jogando bem, coisa que o Chelsea não fez. É o que eu estou falando, ninguém está voando, ninguém está, né, sendo consistente nesse começo de temporada, então não é isso que eu vou cobrar ainda do Chelsea. Eu estou olhando para a tabela, vendo os 3 jogos, 7 pontos, eu estou satisfeito com o que o Chelsea entregou até aqui, evidentemente esperando uma evolução em termos de rendimento. Esse jogo especificamente, eu preciso falar da arbitragem, né? Porque assim, cara,
eu estou falando especificamente do gol anulado do Fulham. Se você não viu, por favor, busque as imagens, eu não posso mostrá-las aqui, evidentemente, que a jogada começa com um giro do Rodrigo Muniz para cima do jogador do Chelsea, que eu me esqueci o nome, não lembro quem era no lance. E aí a jogada prossegue, gol do Fulham para abrir o placar no primeiro tempo, enquanto o Fulham era o melhor time em Stamford Bridge. E aí o VAR me chama o árbitro para dizer que o giro do Rodrigo Muniz, porque escapou um pé, uma sola ali do Rodrigo Muniz na hora do giro para cima do jogador do Chelsea, foi falta. E, portanto, o gol deveria ser anulado. Cara, assim, esse lance ele me deixa muito, muito irritado. Não é porque é a favor do Chelsea, não é porque é um lance tão importante assim em termos de definição de campeonato, é pelo princípio. Porque o VAR nos foi prometido, é aquela velha ladainha, né? Como algo de mínima intervenção. As recomendações da Premier League para os árbitros nessa temporada foi de diminuir ainda mais a intervenção do VAR. E ele vai e me faz isso, bicho. Achar agulha no palheiro, assim. Eu fico muito irritado porque não há qualquer possibilidade de você ver falta naquele lance. E não há qualquer possibilidade daquilo ser um erro claro e óbvio, portanto, que precise ter a intervenção do VAR. Assim, tanto o VAR que sugere anular esse gol, quanto o árbitro que acata essa decisão, mesmo vendo o lance no vídeo, no monitor, os dois precisam ser punidos. O VAR foi retirado do jogo do domingo, ele iria fazer parte da equipe de arbitragem para Liverpool e Arsenal, decisão correta, mas o árbitro de campo também precisa ser punido porque ele não pode ser apenas como é que eu posso dizer? Um cara que assina sem ver o que o VAR recomenda. Ele vendo o lance no monitor, ele tinha a obrigação de discordar do VAR e manter a decisão que ele tomou em campo. Assim, é muito ruim, eu tenho certeza que o torcedor do Chelsea concorda comigo, porque se fosse contra o Chelsea, imagina o que você sentiria. Eu acho que enquanto princípio, sem olhar a camisa do time nem do time adversário, não há uma agenda pró-Fulham aqui nesse canal, eu acho que enquanto princípio é algo que fere muito a confiança e dá muita munição para quem é contra o VAR. Dá muita munição. Esse lance, ele tem que ser emoldurado como o exemplo do que o VAR não pode fazer. É muito grave o que aconteceu. Enquanto princípio, não enquanto importância, porque não é uma final de campeonato. Tivemos a lesão do Liam Delap, que parece que vai durar alguns meses de recuperação. E eu não sei como é que está a situação do Nicholas Jackson do Bayern de Munique. É aquele meme do avô dos Simpsons, né? Que entra no bar, tira o casaco, dá uma voltinha, pega o casaco, sai do bar. Eu não sei em que momento da volta o Nicholas Jackson está em relação ao Bayern de Munique. Ou se nesse giro dele vai vir o VAR e apitar falta. Pois bem, Brighton 2, Manchester City 1, um jogo que era controlado pelo Manchester City até não estar. O Haaland perdeu diversas oportunidades, depois abriu o placar e em certo momento o vento virou e o Brighton começou a encurralar o Manchester City, criar oportunidades e aproveitar-se do que o Rodri classificou como erros infantis que o Manchester City tem cometido. O Rodri que inclusive voltou a ser titular. Esse Manchester City não tem cara e não tem cheiro de Manchester City. Já vinha falando aqui que eu não entendo para onde a biruta do Manchester City está apontando. E eu não consigo entender, cara. Esse time não tem controle, esse time não tem agressividade, esse time não se defende bem, esse time nem trocar 1 milhão de passes, como o Pep Guardiola mais uma vez reiterou que ele adora que o time faça, está conseguindo. Não está conseguindo controlar jogos. Está muito vulnerável defensivamente e foi escolha do próprio Pep Guardiola e do Manchester City de não reforçar a lateral direita desse time. E está trocando o goleiro. Ainda que eu entenda a queda do Ederson e que faça sentido pensar em uma troca do Ederson, eu não consigo entender a chegada do Donnarumma. Eu vou entrar em mais detalhes nesse ponto na live de daqui a pouco, mas assim, bicho, eu acho para a ideia de Manchester City,
a troca de Ederson por Donnarumma um retrocesso. E eu explico isso mais tarde para você. Mas talvez a ideia que eu tenha do Manchester City não seja a ideia que o Guardiola tem desse Manchester City. As coisas estão mudando, não estou percebendo. E eu estou tentando pensar aqui que talvez a Premier League tenha encontrado na fisicalidade, na pressão homem a homem incessante, na pressão alta, na velocidade dos contra-ataques, uma resposta para esse City do Guardiola. É natural que depois de tantos anos lá em cima, né, com resultados e atuações históricas, haja uma ou duas temporadas de queda. Ou talvez não seja nem uma segunda temporada de queda, só um começo, mas é o pior começo de temporada do Guardiola como treinador, depois da pior temporada do Guardiola como treinador, de um time do Guardiola, né? Então, assim, eu estou com o sinal amarelo para vermelho em relação a esse Manchester City, tá? Eu não concordo com as sensações que o Guardiola está tendo de que será uma grande temporada. Eu vejo sinais bem esquisitos mesmo. Não tem nenhuma confiança nesse Manchester City para a temporada 25-26. E tivemos um gol de James Milner. Se você não abre um sorriso ao ver o sorriso de James Milner, procure algo no seu peito, porque ali não bate um coração. Primeiro gol dele em 6 anos. E ele fez um gol contra o Manchester City com 39 anos e 239 dias. Porque eu estou falando isso, não é porque eu sou um stalker do envelhecimento do James Milner. É porque ele se tornou o segundo jogador mais velho ou mais experiente a marcar na era Premier League, atrás da lenda Teddy Sheringham, que marcou com 40 anos e 268 dias. São recordes interessantes, mas que não chegam nem perto do nosso querido Nenê, do nosso antigo querido Paulo Baier, que talvez ainda esteja jogando e ninguém está sabendo, do Fábio, do Thiago Silva. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, o James Milner seria um jogador para baixar algumas médias de idade. E ele já era o segundo mais jovem a marcar na era Premier League. Ele fez gol com 16 anos de idade, jogando pelo Leeds contra o Sunderland em 2002. O que você fazia quando James Milner já marcava na Premier League e segue marcando. Próxima rodada, Manchester Derby, depois da data FIFA. E aí eu falo rapidamente sobre a vitória sofrida e importantíssima do Manchester City contra o Burnley. 3-2 com direito a gol aos 97 minutos de pênalti marcado por Bruno Fernandes. Vencer depois do vexame na Copa da Liga era muito importante, mas os sinais não são bons. Tá feio esse time do Manchester United, hein, bicho? Nossa senhora, cara. Problemas no gol, vamos ver se resolve aí. Não sei se vai ser Dibu Martinez, se vai ser aquele Lamen, sei lá quem vai chegar. Mas parece que o Dibu vai fechar, não foi nem relacionado para o jogo do Aston Villa. Enfim, problema no gol, o Sesco tendo um começo mais devagar, enquanto o aproveitamento de minutos mesmo, né? O Rubem Amorim com a lesão do Matheus Cunha, mais um problema. Colocou o Zirkzee, não colocou o Sesco. E disse que vai ser devagar mesmo esse começo, que ele não está adaptado, etc e tal. O Bruno Fernandes segue jogando como volante, a defesa segue um pouco uma peneira. Sei lá, bicho. E o Rubem Amorim admitindo o que eu acho que dá para classificar já como um desequilíbrio emocional, né? Como eu falei num vídeo recente, eu suspeitava que aquela entrevista explosiva depois do vexame contra o Grimsby Town era algo que fazia parte da personalidade do Amorim e talvez ele acordaria no dia seguinte com outra postura e se arrependendo em algum grau do que disse. E foi isso que ele falou na entrevista pré-jogo contra o Burnley, né? Ele falou, cara, eu já tô com outra postura, eu sou assim mesmo, em um dia, ele falou isso, um dia eu penso em pedir demissão, no outro eu penso em ficar aqui 20 anos. Cara, eu entendo, eu também sou uma pessoa emotiva, também sou uma pessoa emocional, eu também tenho meus rompantes, mas não dá pra ser assim. Ainda mais enquanto líder. Então, sei lá, também o futebol em Manchester começa essa temporada me deixando mais cinza do que o céu dessa cidade. Curtinhas pra fechar. Bournemouth vencendo contra os Spurs em Londres, vitória com gol de Evanilson e show de bola, hein? Andoni Iraola
eu gosto muito de você. 20 chutes do Bournemouth, 5 dos Spurs. O primeiro do Tottenham aos 67 minutos de jogo. Andoni Iraola. Perde jogador, vende jogador e continua jogando bola. Primeira derrota de Thomas Frank não deixa um gosto tão amargo para o torcedor dos Spurs, porque Xavi Simons vem aí e tudo pode melhorar. Falaremos disso. Wolves 2, Everton 3, Grealish com as 2 assistências e emendando 3 jogos consecutivos como titular pela primeira vez desde setembro do ano passado. Bonito ver o Grealish feliz e é um começo bem melhor do que eu imaginava e que o próprio David Moyes imaginava, ele falou sobre isso, e que o próprio Grealish, né, cara? E foi uma vitória muito importante para esse Everton, que começa melhor também do que eu imaginava, e o Wolverhampton com uma carinha de que terá mais uma temporada brigando para não se desesperar com a queda para a Championship. Sunderland 2, Brentford 1, outro que vai brigar para não cair, o Brentford, hein? 6 pontos em 3 rodadas para os queridos Sunderland. Eu já falei isso aqui? Acho que já falei. O meu time nessa Premier League é o Sunderland. Então estou com o coração a favor do Sunderland para que ele não caia e se mantenha na Premier League. Já chegou a metade da pontuação total do Southampton na temporada passada. O Southampton fez 12 pontos em 38 rodadas. E o Sunderland tem 6 em 2. Vamos ver. Tomara que consiga se manter. Cara, eu fiquei assustado com esses outros 2 resultados que eu vou comentar aqui rapidamente. Nottingham Forest 0, West Ham 3. Da onde que o West Ham tirou isso? E o que aconteceu com o Nottingham Forest? Eu não vi o jogo. Mas eu vi a celebração do Paquetá, que foi bem legal, né? Atendendo o telefone, jogando o telefone fora e beijando o escudo do West Ham, o gol do Fico. Lucas Paquetá mostrando que dá para você pensar em sair, e eu acho que ele pensou em sair se tivesse uma proposta, né, para um pulo adiante, para cima na estrutura da hierarquia do futebol. Não sei se o Aston Villa seria necessariamente tão bom assim, mas mostrando que dá para você ser profissional. Assim como o Guerri, que fez possivelmente o último jogo dele com a camisa do Crystal Palace e meteu um golaço. Também não sei de onde ele tirou esse gol de fora da área, mostrando que dá para você se despedir sendo profissional. Anote Alexander Isak, anote Vissa, anote Gyökeres e tantos outros que gostam dessa modinha. Aston Villa perdendo em casa por 3-0 para o Crystal Palace. Um beijo para você, Oliver Glasner, que acho que está fechando com Igor Júlio, o zagueiro brasileiro do Brighton, para substituir o Guerri, né? E o Aston Villa também está com uma carinha e querendo Sancho. Sei não, hein? O Unai Emery me prove errado. Até daqui a pouco, tá? Nos vemos então às 2h30 aqui no canal. Encontro marcado? Posso contar com você? Um beijo e boa segunda-feira.